subsídios. Lições Bíblicas. Olá, meus queridos, a paz do Senhor. É um prazer estar aqui mais uma vez com você que tem compartilhado nossos vídeos, que tem curtido, que tem deixado o seu comentário. Eu quero te agradecer pelo apoio sempre aqui no nosso canal. E hoje nós estamos aqui para trazer mais um subsídio para você. E hoje nós vamos falar da lição 11, que vem com o título Vivendo de Forma Moderada. E para falarmos a respeito dessa vida de forma moderada, precisamos analisar a questão da temperança versus a prostituição e a glutonaria. Por exemplo, ter o controle de si mesmo é a coisa que todo ser humano deseja. Por isso, frequentemente, vai aos centros de terapias, participa de seminários, palestras, faz curso, até curso de hipnose, tudo buscando ter esse autocontrole. No dicionário grego do professor Taylor, temperança é encrateia, quer dizer domínio próprio, continência, domínio sobre os desejos, as paixões, especialmente os apetites sensuais. O escritor Donald explica a temperança dessa seguinte forma: é o domínio próprio, ou seja, o domínio sobre os desejos, sobre o ego, sobre si mesmo. Então, o verbo correspondente é usado em 1 Coríntios 7, verso 9, sobre o controle dos desejos sexuais. Mas o substantivo, no presente contexto, inquestionavelmente, meus queridos, tem uma conotação mais ampla. Na vida dirigida pelo Espírito Santo, por exemplo, o eu deve manter-se no seu lugar adequado. O autocontrole, no entanto, não significa a negação de si mesmo, mas uma avaliação real da função do nosso ego na forma mais nobre de vida. E não poderá haver exemplo melhor do que o de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que jamais enfatizou sua própria vontade, mas nunca deixou de impressionar os demais com o poder da sua personalidade. O Espírito reproduz no crente o mesmo tipo de conceito equilibrado do eu. Então, pelas palavras do escritor Donald, o Espírito Santo não mata o eu. Ele não é excluído de nós, mas ele não deixa que o tal esteja em primeiro lugar. Por isso Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Está lá em Gálatas, no capítulo 1, no capítulo 2, o versículo 20. Nas páginas do Novo Testamento, encontramos, meus queridos, a excentricidade do eu na concepção do apóstolo Paulo, evidenciando que ele está em nós, mas que para barrar sua atividade egocêntrica é preciso o fruto da temperança, a fim de que o autocontrole aconteça. Paulo destacou, meus amados, a importância da temperança em Atos, no capítulo 24, versículo 25, nós encontramos esta expressão. E também a temperança deve ser acrescentada à vida cristã. É um domínio próprio que não comete coisas fora do controle. É uma prova de uma vida bem disciplinada. E também os pastores devem priorizar esse fruto, tendo domínio sobre si, nós, obreiros do Senhor, conforme está em Tito, capítulo 1, o verso 8. Então, a derrota de um homem está em não ter controle de si, dos seus desejos e suas paixões. Por vezes ele luta para isso, mas tudo em vão,
pois a natureza pecaminosa com suas obras falam mais alto. Deus disse para Caim que o desejo estava dentro dele, cumpriria a ele dominá-lo, mas não pôde. Diz a palavra: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Para muitos estudiosos, meus amados, é difícil manter o domínio de si mesmo. Nesse particular, Freud tentou dar suas explicações e como alcançar o equilíbrio certo. Analisando a personalidade humana, ele disse que nela existem 3 elementos que podemos chamar de o id, o id, o ego e o superego. Nós podemos ver que o id é a parte irracional ou animal, é o lado biológico, hereditário, e que procura sempre os nossos impulsos sexuais, isso é, a nossa libido. O superego pode ser definido como um tipo de força que é adquirida lentamente por influência da nossa vida em sociedade. Por viver em sociedade, o homem sempre está recebendo influência do seu meio, como, por exemplo, ideias morais, religiosas, regras de conduta. Elas terão forças em nossa própria personalidade, vamos dizer assim. E o ego seria a nossa razão. Por meio dele é que se consegue manter o equilíbrio. Ele é a nossa inteligência. Freud ensinava que os impulsos do id eram inconscientes, ignorados, despercebidos. Ele dizia que o id e o superego haviam constante conflito, pois o superego não se coadunava com a satisfação animal. Já o id queria sempre se realizar. Freud dizia que esse conflito interno jamais seria percebido por nós. O ego era o responsável para manter o equilíbrio entre essas duas forças opostas. Sendo assim, a pessoa passaria a ter uma saúde mental normal, mas quando ele não consegue manter esse equilíbrio, aparecem os distúrbios. Então, para Freud, a nossa personalidade é bem dinâmica. Nela estão presentes 2 forças opostas. Pela palavra de Deus, então, meus queridos, não há nada dentro do próprio homem que possa lhe dar forças para vencer as obras da carne, pois até a sua justiça é como trapo de imundície, conforme Isaías capítulo 64, versículo 6. Então, obviamente, podemos dizer que Freud e outros educadores não atentaram para a questão espiritual, mas está claro que a inclinação da carne é sempre para a carne e que nela o homem não pode agradar a Deus. Para vencer e reprimir seus desejos é preciso ter o fruto do Espírito. Na temperança, o homem não se entrega a diversões ou prazeres dissolutos, corruptos, mas tem a posse de si mesmo. Sabe controlar os seus desejos, emoções. Estudiosos falam que no aspecto ético, o homem tem controle de si. É prova de que sua alma está agindo de modo que ele repele aquilo que pode prejudicá-lo. Mas como isso é possível quando tudo no seu ser está contaminado pelo pecado? Alguns filósofos falam da importância de se ter encrateia na vida. Mas isso ficou só na teoria. Muitos deles se entregaram aos mais infames prazeres. Os pais da igreja destacaram a importância da temperança. Afirmaram que ela era a maior virtude que o homem podia ter. Uma dádiva de Deus. Segundo Clemente, a temperança era uma das colunas que sustentavam a fé. Era a expressão maior do amor cristão. O cristão que deseja ter um viver controlado, que não quer se entregar aos mais baixos prazeres
e a não perder o equilíbrio, mas quer manter a boa disciplina, o autocontrole, deve ser dominado pelo fruto da temperança. Então vejamos a questão, meus amados, da prostituição, que é uma obra carnal. No grego, a palavra para prostituição é epomeia. Na sua primitiva raiz, pomé, que quer dizer prostituição. Mas prostituição é mais abrangente ainda. No seu prosseguimento de definições, essa palavra vai apontar também para o uso do corpo para a venda do sexo. Daí o verbo pemumi. Muitos gramáticos gregos preferem fazer a tradução depomeia para imoralidade, pois desse modo ela aponta para uma série de pecados imorais praticados com o corpo. Na palavra porneia está implícito também o sentido de adultério, e para os judeus tal pecado estava relacionado com a religião, pois nos cultos da fertilidade, os atos imorais praticados nos templos pelas prostitutas sagradas eram vistos como atos religiosos. O dinheiro que as prostitutas cultuais recebiam era considerado sagrado e era usado para a expansão ainda maior do pecado de idolatria. Então era algo terrível. Historicamente, a cidade de Corinto tinha mais de 1000 prostitutas. Paulo era consciente dos males que essa prática pecaminosa poderia causar. Por isso ele bateu de frente contra esse pecado. A prostituição, meus amados, deve ser evitada porque nela há uma quebra geral da valorização da pessoa humana. Quando o homem se entrega aos braços de uma prostituta, a relação não é feita por amor, carinho, respeito, consideração, mas se baseia apenas em uma venda, uma compra de um prazer sexual, em que a mulher é apenas um mero objeto para o homem realizar as suas fantasias e desejos. Então perceba o quanto as obras da carne são maléficas. Enquanto Deus deseja o melhor para o homem, a mulher, enquanto Deus deseja o melhor para o homem e a mulher, criando o casamento para a felicidade, onde os dois podem ser respeitados, valorizados, a prostituição entra em cena tão somente para fins luxuriosos. Essa é a razão de Paulo dizer, fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, diz a palavra do Senhor. Mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6, verso 18. Então nós vemos também, o pastor Deus escreveu no seu livro Tesouros nas Cartas Missionárias, ele escreveu explicando esse versículo, dizendo que Paulo fala que existem coisas que são para o corpo e que não trazem nenhum problema espiritual, mas quanto a porneia, que é a prostituição, relação sexual ilícita, que fala também de imoralidade praticada no corpo, ela causa pecado, pois o corpo é para o Senhor. Paulo faz uso do uso no dativo grego para expressar essa ideia. O corpo do crente é membro do corpo de Cristo. O substantivo mele, no grego, significa parte do corpo. Portanto, sendo o nosso corpo membro do corpo de Cristo, o mesmo não pode ser usado como membro de uma prostituta. Pois quando isso acontece, a união com Cristo é desfeita. Pois nesse caso, desenvolve aquilo que Paulo chama de calômenos. Isto é, uma união, um abrasamento, um grudamento. A prostituição tira o lugar de Cristo. O mundo moderno fala do ficar,
da moça e do rapaz serem livres para fazer o que quiserem com o seu corpo, inclusive manter relações sexuais fora do casamento, sem qualquer compromisso, não levando em consideração, meus amados, os efeitos que um relacionamento sem responsabilidade pode causar, pois a prostituição não cria amor, respeito, mas leva o outro ou a outra a serem vistos simplesmente como objetos de prazer. Então, olhando para trás, vemos que os povos antigos eram libertinos na questão dos prazeres, especialmente na questão do sexo. Muitos diziam que era normal manter sexo fora do casamento e que o homem poderia ter a sua esposa apenas para gerar filhos, mas jamais deveria abrir mão de prostitutas para a realização dos mais vergonhosos prazeres. Então, essa posição plangente pode ser contemplada na Grécia, em Roma. A promiscuidade era algo sem precedente. Os reis, imperadores, rainhas, filósofos, políticos, senadores, todos viviam na mais alta libertinagem, praticando todo tipo de pecado, prostituição, incesto, homossexualismo, adultério, pedofilia. O casamento passou a não ser levado a sério e muitos queriam proceder como Platão, Sócrates e Aristóteles, que eram amantes de meninos. Mas o interessante, diante desse cenário de pecados terríveis, é que não foram os cristãos que procuraram relatar tudo isso, mas sim escritores pagãos, pois muitos já não suportavam mais esse panorama. Alguns tentaram criar leis para barrar tais desejos, mas entenderam que era impossível controlar, pois estava na natureza deles. Esse teatro de pecado tornou-se tão comum na Grécia, meus queridos, que é de onde Roma aprendeu a pecar, que na igreja de Corinto, o incesto não era visto como coisa anormal. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. A Bíblia condena a prostituição, que é vista, vamos dizer, da seguinte maneira, como obra da carne, como coisa da natureza pecaminosa, e todos devem abster-se dela, conforme 1 Tessalonicenses 4,13, é pura imundície e corrompe. Queridos irmãos, a prostituição é uma obra carnal que destrói os bons valores, os saudáveis relacionamentos. Dela todo crente deve fugir, pois agora vivemos no Espírito. E o Espírito Santo, nele temos o fruto para a nossa santificação. Sobre nossa vida em Cristo, vamos, meus queridos, atentar também para as palavras que diz o grande escritor Stanley Orton. O cristão, ao identificar-se com o Salvador crucificado, realmente crucificou a carne com as suas concupiscências. Mas aquela vitória que é potencialmente nossa, deve se tornar ativa e real. Nós, como cristãos, vivemos no Espírito, no sentido de termos nossa vida mediante o Espírito, mas também devemos andar no Espírito para as nossas tendências, os impulsos, os desejos da carne serem realmente purificados na nossa experiência do dia a dia. Podemos vencer as obras da carne, pois agora somos novas criaturas em Cristo Jesus, de modo que foi sepultado o velho homem. E temos que viver uma novidade de vida. Também falando dessa questão, nós podemos falar sobre a glutonaria e os seus males. A palavra comos quer dizer orgias, conforme aparece no texto grego. Mas algumas Bíblias traduzem como glutonarias, diversões. E notamos que a palavra metai, bebedeira, vem como companheira.
É bom de imediato entendermos que a ênfase aqui não é sobre o glutão, aquele que come muito, pois os que procedem assim pecam contra o corpo e não para com o Senhor. O conselho para quem come demais é seguir o que disse Salomão, lá em Provérbios 23, versículo 2, e põe uma faca à tua garganta se és homem glutão. O glutão, como sendo aquela pessoa que come muito, no hebraico é denominado de zayal. Ele vive se entregando à comida, bebida, festividade, sem compromisso de nada. Note que a concepção hebraica do termo glutão não tinha apenas o sentido de comer muito, mas envolvia o aspecto da rebeldia, por isso era aplicada a pena de morte. Então, no grego, glutão, que é a palavra epidikos, tem o sentido de comer muito. Jesus foi acusado de ser um comilão e beberrão, mas a citação que diz isso não está dizendo que ele era um glutão, pois não vivia apenas para satisfazer o estômago. Podemos então entender que glutonaria na Bíblia não aponta apenas para o comer demais. Em boa parte que essa palavra aparece, ela está ligada a excessos de comida e bebida envolvendo tonalidades negativas de pecado. Mas no âmbito geral, tirando a pecaminosidade, a glutonaria sempre é prejudicial ao corpo, pois compromete a sua saúde. Então não há dúvida de que a sociedade humana sabe dos perigos que a bebida pode causar. Os crentes são sempre alertados quanto à embriaguez, pois a bebida alcoólica é sempre forte, fazendo com que o homem perca a sua capacidade pensante, racional, e faz coisas horríveis, a razão pela qual deve ser evitada. Certa vez um jovem perguntou ao pastor Osiel Gomes se era pecado beber. O pastor Osiel respondeu, que é o comentarista da nossa lição, ele disse: olhe para o episódio de Noé. Sendo ele um homem de quem Deus deu testemunho, não conseguiu se controlar por causa do vinho. Imagine nós. E diz a palavra: e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. Viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fez-o saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos não eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube que seu filho menor lhe fizera. Então, meus amados, está lá em Gênesis, no capítulo 9, versículo 21 ao 24. Esse texto nos mostra que somos fracos, pecadores, e qualquer coisa pode despertar a natureza carnal que está dentro de nós. Ela só pode ser repelida pela busca constante do poder do Espírito Santo. Um cristão que tem o Espírito Santo na vida procura abster-se da embriaguez e não procede de modo que cause escândalo ao seu irmão. Diante de tudo que nós expusemos aqui, meus amigos, meus irmãos, como subsídios, entendemos agora que a palavra comos não se refere à glutonaria propriamente, nem somente à festa de comemoração por uma vitória, como diziam os gregos, mas orgia. Então, nesse texto, é uma referência direta à obra carnal, uma realização deliberada no prazer sexual, licenciosidade. E é dita festa do bacanal, falando da festa dedicada ao deus Baco. Então veja o que diz o nosso comentarista Champlin. Glutonarias. Originalmente essa palavra indica no grego um cortejo festivo em honra ao deus pagão do vinho, Dionísio. Era uma refeição e um banquete festivo, mas com frequência seus participantes perdiam o domínio próprio
e tudo se transformava em ocasião de glutonaria, a bebedeira, a orgia, sendo possível que a lista de vícios preparada por Paulo queria levar-nos a compreender ambos esses sentidos da palavra. Então, por Dionísio, Baco era adorado com os excessos sexuais próprios desse culto, com a bebedeira, com a glutonaria, com os excessos. E os que tais coisas praticavam, racionalizavam, tal como se verifica hoje em dia, que nada se fazia de errado com tais atos, apelando para uma, vamos dizer, uma outra desculpa, a adoração ao Deus. Se a adoração era boa, eles pensavam que tudo aquilo eram coisas boas. Quantas festividades na atualidade não são realizadas em nome da cultura, da liberdade, mas que na sua praticidade, o que acontece, meus queridos, são os pecados mais vis que inclusive os jornais e revistas têm vaticinado. Então, meus amados, tanto Comos como Metai, dentro desse texto de Gálatas 5:21, não se refere à comida e bebida no seu sentido natural, mas descreve um procedimento puramente carnal e desregrado da natureza pecaminosa que se atira às mais vis orgias para o ser humano. Concluindo o nosso subsídio aqui para você, nós podemos dizer, meus amados, desse tipo de comportamento, todo cristão sincero que deseja o céu deve fugir.